E aí, a questão é simples. Veja, o Flávio Dino está dizendo, está se recusando a fazer uma intervenção federal. Particularmente, eu vou fazer uma pequena reflexão. E aí eu passo primeiro para ti, Scaff, porque do aspecto jurídico você tem condição de equacionar ou apresentar as principais falhas. Mas vamos começar. Que a GLO é algo que traz problemas, ou que uma intervenção federal que tem que ser votada no Congresso também é algo, se não traumático, pelo menos complexo, ao ponto de gerar consequências para o governo do Rio de Janeiro, para o governo federal, bem como para as autoridades em Brasília. Independentemente disso, a recusa de Sua Excelência, o ministro da Justiça, Flávio Dino, de fazer a intervenção neste momento em que fica muito claro que a sociedade carioca está à mercê dos marginais. 2, que a segurança pública no Rio de Janeiro ela está carente de elementos para poder fazer uma atuação concreta, sólida, para combater esses grupos criminosos. Em especial, a gente sabe que poucas coisas no Brasil funcionam tão bem ou são tão organizadas quanto o crime organizado. Lá no Rio de Janeiro está demonstrando. 3, que quando você observa a perspectiva que o Flávio Dino está adotando é uma perspectiva que deixa todos nós angustiados acerca de qual é o verdadeiro compromisso do governo com a segurança pública no país. Sempre se exige a concentração dos poderes em Brasília, tanto que sempre fica a pauta. A segurança pública tem que ser organizada pelo Ministério da Justiça, a segurança pública no país inteiro, praticamente passando por cima do Pacto Federativo, do controle das polícias militares pelos estados e da responsabilidade estadual para a segurança pública, em especial a responsabilidade do Estado, dos estados. Qual é a grande questão que você identifica nesse problema que o Flávio Dino está? Que não é apenas de dizer nós temos uma situação de intervenção federal ou aplicar uma garantia da lei e da ordem. Não é isso. Da sua recusa. Ou adiamento. Como que você interpreta? Como você entende isso? Olha, boa noite a todos, todo o nosso público. Obrigado aí ao Pavinato, a Mafê, toda a equipe. Obrigado, Suano, Dani. Veja, Suano, nós estamos falando de segurança pública no Rio de Janeiro desde que a gente nasceu. Né? É um problema que se repete todos os dias, todas as semanas, em maior ou menor grau. E as pessoas precisam entender que a segurança pública ela é constitucionalmente obrigação dos governadores. Né? Os governadores que são o chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, quem controla, quem comanda a segurança pública de um estado é o governador do estado. Eu acho que quando o governador tem a humildade de pedir ao governo federal uma intervenção federal, ele está fazendo um bem, não só para a sua Polícia Militar, para a sua Polícia Civil, e ele está dizendo, olha, eu não estou dando conta, mas não é ele por incompetência. É a situação que você acabou de relatar. A situação fica de tão forma insustentável que revela uma medida excepcional. Qual é a medida excepcional? A intervenção federal não é uma humilhação ao governador. Ela não é uma diminuição aos poderes do Estado. Ela é simplesmente um reforço federal de soma a favor de um Estado que está sofrendo. Então eu vejo dessa forma. Então acho que esse pessoal que é autoridade hoje, principalmente Brasília, que não é Brasil, porque Brasília não sente os problemas da esquina aqui, da outra esquina ali, precisa ter a humildade de ver que quando é necessário, não se faz política. É necessário para a sociedade civil. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? A situação está insustentável há muito tempo. E ela está sendo o quê? Ela está sendo maquiada, né? Ela está sendo remediada e as pessoas sabem que o paciente está em metástase, que é a sociedade carioca. Desculpa de interromper, Scaff, olha que coisa interessante como você falou. Um governador ter a humildade de assumir a necessidade de um apoio do governo federal, mesmo que isso signifique uma intervenção federal, ao contrário do que se pode falar, isso mostra a grandeza de um governador que está dizendo, eu quero resolver o problema. Sim. Porque o mais fácil é ele dizer, não, deixa tudo como está, o meu poder está preservado, o meu poder é do meu grupo. E veja só, você pergunta para um policial militar civil do Rio de Janeiro, qualquer pessoa da segurança do Rio de Janeiro, se ele quer a intervenção federal, óbvio que ele quer. Porque a intervenção federal não o diminui, na verdade, soma com o seu trabalho. Sim. O problema é você deixar como está e a coisa ir piorando. Eu uma vez defendi, numa opinião minha, que eu acho que o Rio de Janeiro, ele precisava estar em intervenção federal permanente.
porque é um lugar que geograficamente, em determinados pontos, ele está dominado pelo crime organizado. E quando ele está dominado pelo crime organizado, isso significa que a polícia local já não tem como resolver mais aquilo. Sim. Porque já foi dominado. Então, quando você está vencido, você tem que pedir ajuda. Você não pode dizer, eu estou vencido, mas daqui 3 meses, daqui 3 anos eu vou dar jeito. Não, você tem que pedir ajuda. E eu acho que o caso do Rio de Janeiro é um caso de uma investigação de inteligência muito forte. É a presença do Exército garantindo a segurança da população, porque o Exército não tem o poder de investigação. O Exército não tem o poder de enfrentamento. O Exército existe para nos garantir a soberania nacional. Mas em casos excepcionais, Suano, o Exército garante também a segurança da sociedade civil. É importante a presença do Exército, como houve no governo Michel Temer, que houve intervenção federal e houve uma aprovação da intervenção federal pela população do Rio de Janeiro, da maioria da população. Uma colocação? Até jogo para ele depois. Olha que coisa curiosa. Você falou assim, a função do Exército é defender a soberania nacional. Ponto. Olha que coisa curiosa. Naqueles lugares do Rio de Janeiro, naquelas regiões do Rio de Janeiro, em que o Estado não entra mais, nós não temos a soberania nacional sobre esse território. Sim. Essa talvez é uma razão que justifica, por excelência, a atuação de uma força armada que trabalha exclusivamente da perspectiva da resgate da soberania e da defesa do país. Porque ali já não está mais sob a soberania do povo brasileiro, do Estado brasileiro. Ali já foi tomado. Isso é assustador. Só para fazer um complemento, eu já jogo para Dani e depois volto para ti, Scarpe. Eu não quero ser grosseiro, em especial com o Rio de Janeiro, com os cariocas. Isso não é uma questão de grosseria, mas eu me lembro que eu estava participando de uma entrevista com um senador e que ele tratava do Rio de Janeiro. Ele disse, olha, o Rio de Janeiro vive uma situação que é um Estado falido. Se fosse um país, seria uma situação de um Estado falido como você teve o Afeganistão durante um certo tempo. Porque as instituições não funcionam, elas foram tomadas por grupos específicos, não precisa dizer que são grupos criminosos, mas foram tomadas de todas as formas. E no caso do Rio de Janeiro, uma intervenção não seria apenas uma intervenção por segurança. Teria que ser uma intervenção para todo o escopo da ordem administrativa. O fato do governador vir e pedir uma intervenção para a segurança ou assumir a sua necessidade, significa que ele está aberto para deixar transparente a situação, inclusive dizer, se nós tivermos que mexer com o aparato administrativo, teremos que mexer também. Foi no caso da intervenção federal do Michel Temer, na época do Michel Temer. Quando me consultaram naquela época, eu falei, eu tenho medo dessa intervenção, porque estão colocando o Exército para tratar apenas do aspecto de segurança e vão dar a ele uma capacidade de inteligência, fazer o monitoramento, identificação. Qual é o problema? Não vai adiantar ele trabalhar só nisso, porque se ele, pelo serviço de inteligência, identificar os grupos de corruptos e criminosos que tomaram conta do aparato administrativo do Rio de Janeiro, e o Exército ou o interventor não tomar uma decisão, ele está sendo negligente ou ele está prevaricando. Se ele tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão contra o poder constituído do Estado do Rio de Janeiro. E veja só, por que se toma uma decisão de intervenção federal num acontecimento de estilingue na Praça dos Poderes? Quebraram vidros, arruinaram, danificaram o patrimônio público, que é um crime instantâneo, ele não permanece no tempo, ele prejudica a sociedade instantaneamente e não a longo prazo, e o governador do Distrito Federal foi retirado do cargo por intervenção federal. Quer dizer, são 2 pesos, 2 medidas completamente ininteligíveis. Quer dizer, é como se o governador do estado, naquele Distrito Federal, numa área geográfica que é perfeitamente mapeável, não pudesse dar conta de um evento que foi um evento trágico, de uma insegurança, que houve dano ao patrimônio público, obviamente, houve crime cometido ali, mas é um crime de dano ao patrimônio público, né? Não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado, porque isso é um exagero completamente absurdo. Agora, por que imediatamente se decreta intervenção federal no Distrito Federal, onde os índices de criminalidade são dos mais baixos do Brasil, em virtude da renda per capita ser um dos maiores do Brasil, e um problema permanente, gravíssimo, que é o Rio de Janeiro, ainda estão pensando em decretar intervenção federal?